Caros amigos do canal Salve Maria, estamos dando continuidade à nossa análise dos fatos, com base nos escritos, nos vídeos publicados acerca da suposta aparição de Anguera. Estamos seguindo o critério que a Igreja nos ensina. São eles: a conduta, atitudes do vidente. Eu vou substituir esse nome por favorecido. Eu fui proibido de usar o nome, né, do favorecido de Anguera, então eu vou seguir esse critério. Favorecido pela visão, que é um termo usado pela Academia Marial de Aparecida. O segundo critério: a doutrina transmitida ali naquela aparição, se ela está de acordo com a doutrina católica, a verdade é revelada. Terceiro, os frutos da aparição. Esse, então, são os três critérios que a Igreja utiliza, que ela nos ensina a observar. Então, nós, quando sabemos de um fato desse, nós temos já estabelecido esses três critérios. Mas eu quero pegar aqui como leitmotiv, ou seja, como a goiaba no tacho, falando como bom mineiro, do pontapé inicial, a goiaba jogada no tacho, para nós iniciarmos essa nossa conversa. Então, o favorecido disse, em uma publicação que está no YouTube, abro aspas, o céu não precisa de aprovação, fecho aspas. E continua, abro aspas novamente. As pessoas dizem, eu só acredito em uma aparição somente se a Igreja dizer que é verdade. Isso é devido à ignorância religiosa das pessoas. Fecho aspas. Então, o favorecido está gravado, baixei o vídeo, está devidamente guardado, ou seja, palavras do favorecido, de Anguera. Então, vamos buscar o que diz a Santa Igreja. Nós estamos aqui no primeiro critério, conduta e atitudes do favorecido. Então, vamos pegar aqui um texto muito interessante que nos traz esses elementos. E vou dar todas as fontes de onde foi retirado esses argumentos. Então, o primeiro ponto é do Concílio de Latrão. Quando a autoridade eclesiástica for informada sobre uma presumível aparição ou revelação, será sua tarefa. Então, vem aqui os pontos. Então, não é esperar terminar. Ele tomou conhecimento, ele tem a seguinte tarefa. Primeiro, julgar sobre o fato segundo critérios positivos e negativos. Em seguida, se este exame chegar a uma conclusão, esse é o B, uma conclusão favorável, permitir algumas manifestações públicas de culto ou devoção. Então, ele tem obrigação, tomando conhecimento, isso no caso é o bispo local, fazer um primeiro julgamento do fato sobre critérios positivos. É bom ou ruim, faz mal, faz bem, por aí vai. E aí, em seguida, permitir as manifestações públicas. C. Finalmente, à luz do tempo transcorrido e da experiência, com especial relação à fecundidade dos frutos espirituais gerados pela nova devoção, expressar um juízo de verdade. Só aí, então, a autoridade local, que é o primeiro a examinar, segundo o Código de Direito Canônico, emitir um juízo de verdade. Então, agora vamos abrir um parênteses aqui. A aparição está há 10 anos. A aparição está, aliás, ele tomou conhecimento há 6 meses. Ele não sabe que a aparição vai durar mais 1 ano, mais 2 anos, mais 10 anos. Então, aqui já está resolvida essa questão. Não, tomou conhecimento, ele faz essa pré-análise. Aí vem os critérios, outro item, os critérios para julgar, pelo menos com uma certa probabilidade, sobre o caráter das presumíveis aparições ou revelações. Então, quais os critérios para ele julgar essa suposta, essa presumível aparição? Então, vem aqui os critérios.
A. Certeza moral, ou pelo menos grande probabilidade da existência do fato, adquirida por meio de uma investigação séria. Então, abro parênteses para um pequeno comentário. O favorecido, seja de qualquer aparição, a partir de agora, ou que já aconteceu, por isso nós buscamos o exemplo das que já aconteceram, porque nós temos ali, já pré-estabelecida, vou usar o termo aqui que eu já usei, uma amostragem do que aconteceu para nós nos basearmos. Então, com a certeza moral, ou pelo menos grande probabilidade da existência do fato, adquirida por meio de uma investigação séria. Então, ele vai investigar. Critérios para, pelo menos com uma certa probabilidade, sobre o caráter das presumíveis aparições ou revelações. Então, vamos ao critério que o bispo, a autoridade eclesiástica, vai usar. A. Certeza moral, ou pelo menos grande probabilidade da existência do fato. Existe um fato ali. Ele tem uma certeza moral, ou uma probabilidade. Adquirida por meio de uma investigação séria. Então, se estabelece uma comissão. Agora, o silêncio por longos anos da comissão, isso vai gerar dúvidas, né? Ela está estudando mesmo? É uma questão que eu coloco. O B, ponto 2. Circunstâncias particulares relativas à existência e à natureza do fato. Ou seja, aí ele dá aqui quais são essas circunstâncias particulares. 1. Qualidade pessoais do favorecido. O equilíbrio psíquico, a honestidade e a retidão da vida moral. A serenidade e a docilidade habitual para com a autoridade eclesiástica. A predisposição para retomar um regime normal de vida e de fé. Então, isso é um fato extraordinário. Quando termina, ele tem que ter a disposição de voltar à sua vida normal. Isso é as circunstâncias particulares. Circunstâncias particulares. Isso aqui, então, é um critério não para julgar a vida de ninguém. Não foi e não será e não está sendo. A questão só, eu estou colocando aqui, estou informando, estou trazendo aqui a doutrina que a igreja nos ensina, nos dá para esta análise. Então, se o bispo não fez, não está fazendo, eu ainda vou tentar descobrir, né? Vou procurar aí essa comissão ainda, não encontrei nada ainda. Se ele não vem a público dizer, se ele não está dando a devida divulgação, está nesse pé, o Medjugorje está acontecendo. O próprio Papa Francisco morreu, o encarregado, ele nomeou outro. Ele mesmo já deu, está publicado, vou trazer a palavra dele também, um pouco da sua opinião, da sua visão, no âmbito geral, do que ele já ouviu dos relatórios até agora. Então, está em curso a investigação, não estão esperando o Medjugorje terminar. 2. No que diz respeito, vou repetir, no que diz respeito à revelação, doutrina teológica e espiritual verdadeira e isenta de erro. Então, o que é que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo os critérios positivos. Então, tem que ter algo de positivo na qualidade da pessoa, do favorecido, a respeito da revelação, na doutrina e na teologia. Tem que ter algo de positivo. Esses são critérios iniciais. Aí vem os critérios negativos. Lembrando que isso está no concílio da igreja, em estudos feitos e publicados de aparições já aprovadas pela igreja. E, principalmente, o concílio, que é a reunião do magistério, a reunião dos bispos. Então, começa a acontecer fatos que podem levar a uma interpretação, a uma má vivência da verdade revelada. A igreja se reúne, os bispos, e define, estudando, com base na teologia, nos ensinamentos, na verdade revelada, define os critérios. É o que nós estamos vendo aqui. Então, vamos aos critérios negativos. A. Erro manifesto acerca do fato.
erros doutrinais atribuídos ao próprio Deus, ou a bem-aventurada Virgem Maria, ou a algum santo nas suas manifestações, considerando, todavia, a possibilidade de que o favorecido tenha acrescentado, também inconscientemente, a uma autêntica revelação sobrenatural, elementos puramente humanos, ou então algum erro de ordem natural. Então ele faz aqui, você vê como o critério não é para condenar ninguém, é para procurar a verdade. Pode ser que no meio de tanta coisa seja acrescentado algo de natureza humana, da opinião do próprio favorecido, pode acontecer. Repito, aqui não estou falando de caso concreto, estou dando o que a igreja ensina, o que nós, enquanto católicos, devemos observar, juntamente, é claro, com a nossa fé pessoal, de enxergar. Mas qual é a base? É a doutrina católica, é o que o magistério ensina. Uma procura evidente, esse aqui é o C, terceiro, uma procura evidente de lucro ligada estritamente ao fato. Então, eu falei sobre o favorecido de Anguera, sobre ele, o fato dele não ter se recolhido, dele ter se exposto muito. Então, eu não me interessa se é preto, se é branco, se é rico, se é pobre, se é mais santo ou menos santo. Não, aqui não é o critério que eu estou usando, e não, aliás, não é a busca que eu estou fazendo, que eu estou propondo. Aqui são o que é o que a igreja diz. Então, quando eu me referi ao favorecido concreto, que ele deveria ter se recolhido, é o que a igreja diz. Que a exposição e até a busca de lucro, pode ser pessoal, de se promover, não precisa ser necessariamente de lucro financeiro, mas a procura evidente de lucro ligada estritamente ao fato. Isso é negativo. A igreja que está dizendo. Então, o que aconteceu, vou repetir aqui, com Santa Bernadette? A senhora disse a ela, eu não te prometo a felicidade nessa vida. E fez várias revelações sobre ela, que nunca foi divulgado. Os pastorinhos de Fátima, nós vamos para o céu? Sim, você vai. Lúcia, Francisco vai, Jacinta vai. Depois, eu quero que vós me levais para o céu. Falou, Jacinto e Francisco levo logo. Qual foi o prêmio de Jacinto e Francisco? A morte. Mas, evidentemente, e eles sabiam da sua missão, que era essa. Agora, não querendo alongar muito, mas continuando nesse parente aberto. Imagine uma pessoa que recebe a visão, a aparição de Nossa Senhora. Imagine a pessoa que 1, 2, 3, centenas de vezes recebe a aparição de Nossa Senhora. Os 3 pastorinhos de Fátima, Santa Bernadette e Lourdes, receberam poucas vezes. Transformaram a vida delas. As transformaram em grandes santas e santos. Agora imagine centenas de vezes, milhares de vezes. Um favorecido com tamanha graça, ele, via de regra, a exemplo, por exemplo, de outros santos que faziam tantos milagres, Santo Padre Pio, por exemplo. Aqui perto de mim, está enterrado, em Belo Horizonte, Padre Eustáquio. Eu ouvi de um senhor congregado mariano, já falecido, porque isso faz 30 anos que ele me contou, que o Padre Eustáquio foi transferido para a paróquia dele. Tal era a quantidade de milagres, de pessoas que iam lá para tocar nele, para ser curado, para pedir oração. Tanto eram os milagres que a paróquia não teve sossego. Mandaram o Padre Eustáquio embora. Imagina quem vê Nossa Senhora por longo tempo, as portas do céu se abrem. Nossa Senhora vem até um favorecido. Deveria estar curando 10 pessoas com câncer terminal por semana. Essa pessoa
como o Padre Eustáquio, como o Padre Pio e tantos outros santos, não teria tranquilidade mais na vida. Por isso, o normal é que eles se retirem. Porque, transformado pela graça extraordinária recebida, vão ser incomodados, procurados, não tem mais paz. Esse é o normal. O ponto 4. Atos gravemente imorais realizados no momento ou por ocasião do fato, pelo sujeito ou pelos seguidores. Aqui o texto fala sujeito, mas é o favorecido. Então, são aqui critérios. Não estou dizendo que houve, nem que haverá, nem que aconteceu. Não. Aqui é o que a igreja está dizendo. São os critérios que ela analisa. Pontos positivos e negativos. E doença psíquica ou tendências psicopáticas no favorecido, que com certeza tenha exercido uma influência sobre o presumível fato sobrenatural, ou então psicose, histeria coletiva ou outros elementos deste gênero. Intervenção da autoridade eclesiástica competente. Então, o ponto 2, fez a análise. Quando é o caso da intervenção da autoridade eclesiástica competente? 1. Se for ocasião do presumível fato no sobrenatural, nascem, vou voltar à leitura. Se, por ocasião do presumível fato sobrenatural, nascem de modo quase espontâneo entre os fiéis um culto ou uma sua devoção, a autoridade eclesiástica competente tem o grave dever de se informar com tempestividade e de proceder com cuidado e uma investigação. Então, olha só. Se o fato sobrenatural, do fato sobrenatural nascer de modo quase espontâneo entre os fiéis um culto ou a sua devoção, a autoridade eclesiástica competente tem o grave dever de se informar e proceder com cuidado a uma investigação. Volta ao problema aqui. Ah, mas não é dogma de fé. Ah, mas a igreja demora para estudar mesmo. Ah, a igreja tem que esperar terminar. Não é o que está dizendo. A autoridade eclesiástica, item 2. A autoridade eclesiástica competente pode intervir com base num pedido legítimo dos fiéis para autorizar e promover algumas formas de culto ou devoção, se depois da aplicação dos critérios supramencionados, nada lhes opuser. Então, começou uma devoção, a autoridade eclesiástica tem o dever, a obrigação de analisar e só aí autorizar. Então, se começa um culto por conta própria, está contrário ao magistério da igreja. Em virtude da sua tarefa doutrinal pastoral, isso é o item 3, a autoridade competente pode intervir motu próprio. Então, através de um motu próprio, a autoridade competente, ou seja, o bispo, pode intervir. Aliás, continuando o texto, deve fazê-lo em circunstâncias graves, por exemplo, para corrigir ou prevenir abusos no exercício do culto e da devoção, para condenar doutrinas errôneas, para evitar perigos de um misticismo falso ou inconveniente, etc. Ainda tem um etc, porque tem mais coisas, né? Nos casos duvidosos, item 4, que não apresentam risco algum para o bem da igreja, a autoridade eclesiástica competente abster-se-á de qualquer juízo e de toda a ação direta. Porque pode acontecer também que, depois de um certo período de tempo, o presumível fato sobrenatural caia no esquecimento. No entanto, não deve deixar de ser vigilante para intervir, se for necessário, com a rapidez e prudência. Então, a coisa se prolongou. Opa, vamos ver o que está acontecendo. Por isso que eu disse, fiz a pergunta semana passada. Qual é o verdadeiro magistério da igreja? Porque o bispo atual de Feira de Santana, num pequeno documentário sobre as supostas aparições, ele declara que
Cristo é importante não só para os católicos, mas para todo homem. Mas Umbanda é uma religião cristã? Nem cristã é. Macumba, muçulmano, detestam, odeiam nosso Jesus Cristo. Então, qual a importância de nosso Jesus Cristo, da doutrina de Cristo para essas pessoas? Não tem importância nenhuma porque eles não são cristãos. Então, quer dizer, eu falo isso diante da grande crise de fé, né? Mas sempre nós devemos respeitar a autoridade eclesiástica. Por quê? O vídeo já está longo, eu não quero fazer vídeos longos, então eu vou dar aqui um exemplo. Falamos da necessidade, da gravidade, da importância e da obrigação da intervenção da autoridade eclesiástica no estudo de uma suposta aparição, de um fato sobrenatural. Li, abre aspas, para uma citação do favorecido. Nossa Senhora, em Lourdes, ela disse, o padre mandou perguntar, o padre queria saber, olha, o que está te aparecendo lá? Pergunte o nome dela. Santa Bernadette, que tinha dificuldade de memória, pessoa muito simples, analfabeta, levou um papel para ela escrever. Nossa Senhora sorriu, ela deu aqui, ó, anote aqui o seu nome para mim, que ela não sabia escrever, anote aqui para mim o seu nome, para me levar para o padre, ele quer saber. Ele não acredita se você não falar o seu nome. Nossa Senhora sorriu, não falou nada. Aí, ela abriu os braços. Eu sou a Imaculada Conceição. Nossa Senhora nunca tinha dito isso, que ela era a Imaculada Conceição em aparições nenhuma. 1848 anos depois da Santa Igreja. Por que ela não disse isso? Nunca tinha dito isso? Porque somente 4 anos antes, o Papa, pela autoridade, pela sua infabilidade, definiu o dogma da Imaculada Conceição, Beato Pio IX. Ele proclamou o dogma da Imaculada Conceição. Então, só aí, Nossa Senhora afirmou, eu sou a Imaculada Conceição. Nossa Senhora não passa por cima da igreja. Em Fátima, Nossa Senhora disse, o Santo Padre me consagrará à Rússia e ela se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo. O Papa não obedeceu. A Rússia não se converteu e continua espalhando seus erros pelo mundo, promovendo mais uma guerra aí, né, que ainda não se resolveu, pode até vir ainda a Terceira Guerra Mundial. Mas Nossa Senhora não disse, eu vou converter a Rússia. Não, ele pediu que o Papa consagrasse a Rússia. Ela pediu a intervenção da autoridade eclesiástica. Ela não passou por cima da autoridade eclesiástica. Porque ali está, ela queria que a humanidade visse o papel da igreja, o caráter sacramental. Ela pediu que o Papa fizesse a consagração. Ela não disse, eu vou converter a Rússia. Então, quando nós falamos, ou como eu estou ouvindo me dizendo por aí, não é dogma, não é obrigado a acreditar, a igreja não faz isso, não faz aquilo. Tudo que eu estou dizendo aqui, eu digo tendo em vista, como pano de fundo, a crise moral religiosa da igreja. Não pense, caros amigos que estão assistindo, que eu sou católico progressista, que eu aceito aí as novidades da igreja de maneira nenhuma. Eu nasci católico, mas até os 15 anos, ia à missa com a minha mãe, depois, a uma certa idade, parei de ir. Aos 15 anos, conheci a Santa Igreja Católica, única e verdadeira, a sua única doutrina, que é o magistério tradicional da igreja. Nunca embarquei nas novidades da igreja. Hoje, com 55 anos, posso afirmar isso, e eu tive essa graça, de não embarcar nas novidades. O que dizia Nossa Senhora? O que pensava o favorecido na década de 80, final da década de 80, década de 90, quando as aparições começaram? É interessante saber. E eu vou trazer isso no próximo vídeo, com um estudo que foi feito pela USP, Universidade Federal de São Paulo, que foi lá, entrevistou o favorecido e ele deu várias opiniões. Então, no próximo vídeo, daremos continuidade nessa análise
com os critérios, evidentemente, apresentados pela igreja, etc. Sempre. E todas as citações do texto aqui lido vai estar na descrição do vídeo.